Na figura, o nosso triângulo é equilátero e o seu lado mede 3. H é o ortocentro, mas nós devemos lembrar que no triângulo equilátero, todos os pontos notáveis são coincidentes. O baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, ele ainda afirma que nós temos ali um retângulo e pede para calcular quantos rolos de fita adesiva serão necessários para cobrir todos os segmentos. Nossa questão possui algumas particularidades. Como nós temos um triângulo retângulo, todo o triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência, com um dos seus lados sendo o diâmetro. Essa propriedade poderá ser usada da seguinte forma. Nós temos um triângulo retângulo, eu liguei o centro da minha circunferência, aqui o nosso ângulo de 90 graus. Aqui você teria o ponto E, o ponto D, nosso ponto F e aqui o ponto A. A distância de F até D representa o raio da circunferência, assim como a distância de A até F também simboliza o raio, pois todo o triângulo retângulo está inscrito em uma semicircunferência. A distância de E até F também simboliza a medida do raio, pois nós temos o centro da circunferência em F. Com isso, nós temos as medidas de A, o valor de A e o nosso valor de A. Então, já consegui determinar parte dos elementos da minha figura. Por outro lado, nós temos ainda que determinar qual seria o AE, que representa exatamente a lateral do nosso retângulo. Essa lateral do retângulo coincide com a altura do triângulo equilátero. E nós podemos determinar a altura desse triângulo equilátero. A altura do nosso triângulo equilátero será a medida do lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, onde nós temos a medida do lado. Como o triângulo equilátero possui um lado de medida 2A, então nós temos uma medida 2A, ou seja, nós temos o 2A vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o A raiz quadrada de 3. E com isso, nós já temos algumas outras medidas associadas. A medida de A até E vale o A raiz quadrada de 3, assim como a medida que vai de B até C também vale A raiz quadrada de 3. A base do nosso triângulo será 2 vezes a medida A, pois o triângulo é um triângulo equilátero. Logo, a parte de E até C também representa uma medida 2A. Ficamos ainda para encontrar qual a distância que vai do ortocentro aos vértices. E para isso, precisamos das propriedades do triângulo equilátero. Nossa medida do lado 2A, a medida 2A. Tracei a altura desse triângulo equilátero. Mas nós sabemos que todos os pontos notáveis do triângulo equilátero são coincidentes. Então, o ponto que ele chama como ortocentro, ele simboliza também a medida do nosso baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. E se ele é o ponto baricentro, nós dividimos a mediana na razão 2/1. Ou seja, se esse pedaço será dado por x, aqui nós temos 2x. A distância de H até o valor de D será 2/3 da altura do nosso triângulo equilátero. Ou seja, a distância de H até D será dado pelo valor 2/3 de A raiz quadrada de 3, tendo em vista que a nossa altura é A raiz quadrada de 3. Com base nisso, nós conseguimos determinar todos os segmentos. Observe a soma de todos eles. O valor de A até E será a mesma medida que vai de B até C.
Então, nós teremos o A raiz quadrada de 3 mais o nosso A raiz quadrada de 3 para os valores associados à lateral do nosso retângulo. Por outro lado, nós ainda temos que o valor de AB tem a mesma medida de CE e, consequentemente, nós temos o valor 2A mais o valor 2A. Então, eu associei o A raiz de 3, o A raiz quadrada de 3, o nosso 2A e o valor de 2A. Nós ainda temos vários segmentos de medida A, onde eu posso ver que todos são congruentes. O valor de EF tem a mesma medida que vai de DF, que tem o mesmo valor que vai de AF, a medida que nós temos como DG, o valor associado ao CG, nós ainda temos o valor de BG. E nessa parte, nós temos, então, vários segmentos de medida A, ou seja, nós temos o valor 6A associado, sendo que cada um possui uma medida A. Ainda devemos ter o valor de HD, que é o mesmo pedaço que vai de A até H, que é a mesma medida de B até H. Essa distância do ortocentro ao vértice, nós encontramos 2A raiz quadrada de 3 sobre 3. Teremos, então, o nosso 3 vezes o valor de 2A raiz quadrada de 3 sobre 3. O que ele pede depende da soma de todos esses segmentos. Então, nós temos que a soma dos nossos segmentos, será dado pelo valor 2 vezes o 2A mais 2 vezes o A raiz quadrada de 3 mais 6 vezes a medida A mais 3 vezes o nosso 2A raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, nós podemos escrever como sendo 4A mais o 2A raiz quadrada de 3, o valor de 6A mais 6A raiz quadrada de 3 sobre 3. Simplificando, nós temos 10 vezes a medida A, 2A raiz de 3 com 2A raiz de 3, 4A raiz quadrada de 3. Embora eu tenha feito em relação ao valor de A, nós não podemos perder de vista que o lado do triângulo possui uma medida 3 metros. E se o valor de 2A possui uma medida 3 metros, nós podemos escrever essa primeira parte como 5 vezes o valor 2A, mais 2 vezes o valor 2A raiz quadrada de 3. Ou, se você quiser, você pode substituir o valor de A sendo 3 meios. Essa primeira parte nós encontramos 3, essa primeira parte nós encontramos 3. A soma dos segmentos, então, será dada por 15 mais 6 raiz quadrada de 3. Mas ele fala que a cada 1 metro de fita, nós temos um rolo. Qual o número de rolos que nós temos? Devemos, então, aproximar o valor da raiz quadrada de 3. O nosso número de rolos será dado pelo valor 15 mais 6 raiz quadrada de 3, onde nós temos a raiz de 3 como 1,7. Logo, nós chegamos em 25, aproximadamente, o valor 25,2. Então, devemos comprar um número de rolos, 26 rolos. E a alternativa correta, E.